Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Papo com Ela. Janeiro marca o momento em que a gente discute com mais afinco a importância da saúde mental. A temática para esse ano do Janeiro Branco é o que pode ser feito pela saúde mental agora e para sempre. A ideia central dessa campanha é pensar ações coletivas que coloquem como prioridade a saúde mental de todos. E para a gente se aprofundar um pouco mais nisso, é que recebo hoje aqui no Papo com Ela a psicóloga Gina Coelho. Gina, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse falar sobre Janeiro Branco nesse ano de 2025. A gente está com a temática, né, o que é possível fazer pela saúde mental hoje e sempre. E acredito que aos poucos o tabu que envolve esse assunto ele está sendo desfeito, né, ou está se rompendo. O que você traz para a gente como experiência, principalmente depois da pandemia? Primeiramente, obrigada pelo convite. É sempre legal estar falando sobre o Janeiro Branco, que é o início do ano, né? Quando a gente está renovando nossas metas, nossos objetivos e que ainda não temos o hábito, por cultura, de começar pela saúde mental. Então, é uma ótima oportunidade de falar, peraí, eu fiz meta nisso, nisso e nisso, mas antes de tudo isso vem minha saúde mental. Por quê? Eu consciente disso, eu vou conhecer, vou me autoconhecer e vou conseguir, a partir daí, fazer os outros projetos de vida. Como você disse, acho que o tabu vem caindo cada dia mais. Acredito que a pandemia, nessa parte, ela foi benéfica, porque as pessoas passaram a se preocupar, a olhar para um lugar que era invisível, né, estigmatizado. E a partir daí as pessoas começaram a desarmar um pouco, peraí, deixa eu ver esse negócio, se identificar muitas vezes. E Gina, você falou pra gente da importância desse momento de começo, a gente olhar para esse autocuidado e olhar para essa saúde mental. A gente pode pensar que não adianta fazer um planejamento, não adianta a gente colocar metas e objetivos a serem perseguidos nesses 365 anos de 2025, se a nossa saúde mental ela não vai bem, porque a gente tem um impacto que acaba atingindo vários setores da nossa vida. Você pode até conseguir os objetivos, né? Mas a que custo? Se eu vou transbordar como eu tô dentro. Então eu posso sim conquistar, mas a duras penas. Então quando eu cuido da minha saúde mental, que não significa ausência de transtornos, de doenças, eu posso não ter nenhum transtorno, nenhuma doença mental. Mas eu não me relaciono bem com as pessoas, eu não comunico bem com as pessoas, eu não tenho autocuidado. Então não significa, né, que eu tenho saúde mental. Porque existe aí um mito, né, de que eu só preciso procurar terapia ou ajuda profissional se de fato um transtorno é diagnosticado ou se estabelece. E na verdade não é isso, a gente deveria ter um cuidado, uma prevenção nesse processo, né? Exatamente. A saúde mental vai além do não ter transtornos. Eu costumo dizer assim, que a saúde mental, e gosto de colocar um refletor nisso, começa na nossa família, né? Porque como está a saúde mental da minha família? Como eu estou relacionando com a minha esposa, com os meus pais, com os meus filhos, com o meu trabalho, com os colegas de trabalho? Porque ali é um grande termômetro de se eu estou bem ou se eu não estou bem. Olhar também o próximo, né? A saúde mental minha depende também das pessoas que eu me relaciono. Então, meu filho está apresentando isso ou aquilo, eu olhar aquilo com preocupação, com atenção, não com desdém, é preguiçoso, não quer nada. Então, a gente precisa ter um olhar para as pessoas ao nosso redor. E Gina, você citou uma questão que eu acho que é bastante importante, né? Que diz respeito a esse cuidado rotineiro. A gente, por muitas vezes,
sente um cansaço que não é explicado porque a gente dorme o suficiente, pelo menos assim a gente imagina. Isso pode ter relação, por exemplo, com uma sobrecarga na rotina, seja no trabalho, seja em casa. A gente sempre fala muito de mulheres que têm as suas múltiplas funções. Pensando nesse aspecto, de que forma ou que mecanismos a gente pode lançar mão no nosso dia a dia, justamente para corresponder àquilo que é o lema desse ano do Janeiro Branco, né? O que eu posso fazer pela minha saúde mental hoje e sempre, justamente para cultivar essa saúde mental saudável, sendo bem, né, repetitiva, mas enfim. Começa com a gente, fala tudo, né? Começa comigo. Se eu quero estar bem para o outro, para todas as coisas, eu preciso estar bem comigo. Então, o corpo dá sinais e não é normal. Hoje eu trabalhei muito, eu durmo melhor, tá ótimo, no outro dia de novo. Não é normal sentir fadiga, não é normal sentir um cansaço excessivo, não é normal ficar com irritabilidade. Não é normal, as pessoas normalizam porque vivemos também agora um momento de produtividade. Exacerbado, né? Supervalorizado. Eu sou uma geração vindo já da minha mãe que a gente precisa produzir, né? A mulher foi a campo, a mulher foi conquistar o seu lugar. E tudo isso nos dá também uma falsa sensação de que é assim que se vive. Tudo bem, a gente tem mesmo que buscar os nossos objetivos, sonhos, porém, paralelo a isso, o básico tem que ser bem feito. Comer bem, saudável, dormir bem, aquele sono reparador, ter higiene do sono, rotina do sono. Não é normal ficar acordando de madrugada nem para fazer xixi, não é normal, né? A gente precisa olhar. Principalmente eu gosto de pontuar no consultório que o começo é o sono. A gente precisa entender mais sobre o sono, ter um pouco mais de conhecimento. Para quê? Para a gente ajustar o nosso sono. E daí vai, né? Atender às necessidades. A gente sempre adia. Se você quer até fazer xixi, você fica ali segurando. Não, peraí, deixa eu terminar isso. E não é, você nesse momento está estressando o seu corpo. Porque o seu corpo tá ali fazendo o que você tá condicionando ele, só que a base de estresse. E isso vai refletir em ansiedade ou sintomas, não necessariamente o transtorno. Sintomas ansiosos, sintomas depressivos, mal-estar. E você disse, né, da gente atender essas nossas necessidades. E a atividade física é uma aliada da saúde mental nesse processo? Eu diria hoje, e também estou tentando comigo mesmo, tudo que eu falo aqui para vocês, eu estou falando para mim também. E a atividade física, eu diria que ela é o comprimidinho do dia. Eu preciso ir lá tomar o comprimidinho do exercício físico. E para que ele seja possível, mensurável, e a gente sabe que a longo prazo, o objetivo é viver melhor, gerenciar meu envelhecimento, estar bem daqui a 10 anos. Então a gente precisa fazer o que gosta, o que se identifica mais, né? Não necessariamente o que está na moda como um hobby e tudo mais, mas o que eu me identifico e que eu vou conseguir sustentar a longo prazo. Gina, quando se tem o lema do Janeiro Branco, se diz também de uma necessidade de provocar todos os entes, né? Sejam empresas, sejam instituições públicas, sejam as escolas, de entender que cada um tem o seu papel nesse objetivo de o que eu posso fazer pela saúde mental hoje e sempre, né? Então, como é que você vê esses ambientes também para que a gente possa fomentar esse processo que tenha um olhar diferenciado para a saúde mental, entendendo que ela também deve ser uma prioridade? Sim, em qualquer lugar que a gente convive, instituições, empresas, o que nós temos em comum? As relações. E é aquilo, as relações elas serão mais saudáveis quanto mais as pessoas forem saudáveis mentalmente, emocionalmente.
Então, é importante que, se você é um gestor de uma empresa, você olhe o seu funcionário para além daquela pessoa que está prestando um serviço. Por quê? Porque a saúde mental dele, se estiver ok, ele vai trabalhar melhor, ele vai se relacionar melhor com a família, porque se ele não está bem em casa, isso reflete no trabalho, não tem outro caminho. Então, é importante, isso sempre deveria ter acontecido, mas ainda bem que agora, eu não vou saber detalhar a lei, mas existe uma lei agora que as empresas vão ter que se adequar a algum cuidado com o trabalhador em relação à saúde mental. E isso é um avanço e tanto, E tanto, né? e tanto. As escolas, os professores, é uma profissão desgastante, você cuida do bem mais precioso de alguém, então eu preciso estar bem para aquilo, né? Então, a escola, sempre minha sugestão é que a escola tenha um programa de saúde mental. Não estou falando nem das emoções, de alfabetizar as emoções, nós somos para além disso. Agora nós estamos falando de cérebro, de funcionamento mental. Então, ter um programa voltado tanto para os colaboradores, quanto para a gestão, os diretores, tanto para as crianças, os alunos e para os pais também. Então, acredito que vamos evoluir sim para isso. Você citou as escolas e a gente teve uma medida recente aqui em Mato Grosso que eu acho que acaba tendo um impacto na saúde mental, que foi a legislação aprovada para proibir os celulares no ambiente escolar. Qual é a proporção de prejuízos que a gente tem, Gina, pensando em saúde mental, desse uso desenfreado das telas, que cada vez são introduzidas mais cedo na vida das crianças? Total. A minha sugestão, pautada em muitas coisas que eu leio, pesquisas científicas, é que não se deve dar o celular antes dos 13 anos de idade. 13. Essa geração é a primeira geração que tem o QI mais baixo que o dos pais. E o que tem de diferente nessa geração que outras não tinham? É o celular, é esse acesso às telas excessivo, o celular excessivo. A gente tem que aceitar que o celular, as redes sociais foram feitas para viciar. Elas liberam a dopamina e a dopamina é viciante. Então, os prejuízos ainda nós vamos saber daqui 10, daqui 20 anos. Eu já vejo no consultório crianças com ansiedade e sendo diagnosticadas com TDAH, mas não é TDAH. Essa criança não consegue dormir direito, não consegue comer direito, não se relaciona mais. É a geração que está perdendo o poder, a habilidade primordial da comunicação, até da escrita. Por quê? Porque é tudo no celular e no celular é tudo abreviado. É um código, né? É um código. Então, os prejuízos, assim, acredito que a gente ainda não sabe. Não temos a dimensão, embora sinais já apareçam. Sinais já aparecem. E é muito triste ver aquela criança que não está conseguindo dormir, que não tem o tal do sono reparador. E você disse pra gente, o sono é o primeiro passo a ser observado para que a gente conserve a saúde mental. No outro dia ela está irritada, ela vai brigar mais com os amiguinhos, ela vai estar ansiosa, ela não vai conseguir sentar na sala de aula para assistir uma aula, ela vai ficar agitada. Então, é difícil. Para a gente fechar, Gina, queria que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo a gente, discutir essa importância do Janeiro Branco, que é quando a gente dá mais ênfase, né, nesse debate sobre a importância da saúde mental, e que porventura ainda tenha um receio, sabe? Porque a gente sabe que ainda existe aquele rótulo, quem procura é só maluco, né? Principalmente entre as pessoas mais idosas ou com um pouco mais de idade. Estou dizendo isso por conta de uma experiência familiar, né? E que acredito que se multiplique em muitos lares ainda, infelizmente.
pensar que é forte a pessoa que procura um auxílio de psicólogo, de psiquiatra. Ela percebe, porque o corpo fala, o corpo dá sinais de que ela tem alguma coisa e ela vai em busca. Ela vai se conhecer melhor, porque não é só tratar, é o autoconhecimento que a pessoa passa a ter de si. É uma pessoa que vai ter um olhar mais empático ao redor. Então é importante que você se cuide. Cuide da sua mente, cuide das suas emoções, cuide das suas relações, cuide do que você ouve, do que você come. Tudo isso passa a ser parte de você. E olhar ao redor, como você falou, a minha comunidade, a escola que eu estou, ou o trabalho que eu estou, ver sinais. A gente sempre tem que estar pronta a estender a mão, porque a gente não sabe o que o outro está passando, né? Então, esse olhar de empatia consigo e com o outro, esse é o recadinho que eu deixo. Muito obrigada pelas informações, Gina. Obrigada, Michele. A diversidade no ambiente empresarial tem ganhado cada vez mais espaço de discussão, uma vez que pesquisas já revelam os ganhos que os empreendimentos têm com a inclusão. Um relatório feito pela McKinsey & Company mostra que empresas com diversidade de gênero em seu time de executivos têm 21% mais chances de obter retorno financeiros acima da média. Já uma pesquisa realizada pela Deloitte apontou que 83% dos executivos ouvidos consideram a diversidade um fator importante. Por outro lado, 47% das pessoas que responderam ao relatório Orgulho LGBTQIAPN+, da Opinion Box, acreditam que ficariam mais confortáveis no ambiente de trabalho se houvesse nas empresas uma política antidiscriminação. E é justamente sobre essa empatia no trabalho que eu converso hoje com a psicóloga Jéssica Costa. Jéssica, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse falar um pouco mais sobre a importância de se garantir essa diversidade, né, seja no local de trabalho, nas empresas. Qual é o desafio que a gente ainda tem para superar essa barreira, talvez, do preconceito? Né? Você fala um pouco da necessidade de termos essa empatia. As pessoas ainda não conseguiram se sensibilizar com a dor do outro, por exemplo? Há muitos relatos das pessoas LGBTQIAPN+, que sofrem nas empresas piadas, comentários. Então ainda há, sim, dificuldade de ter empatia e de respeitar o espaço dessas pessoas no ambiente de trabalho. A gente já tem pesquisas que mostram, inclusive, o reflexo financeiro, né, da gente ter uma diversidade no quadro de colaboradores, até mesmo de executivos. Talvez com dados relativos a essa questão orçamentária, assim, digamos, pode ser que uma mudança se faça mais efetiva nesse contexto? Acredito que sim, porque isso vai influenciar a contratação dos empresários para as pessoas LGBTs e vai criar um novo olhar para essas pessoas que são marginalizadas, vistas como inferiores. Então elas vão passar a ser enxergadas de outra forma, com qualidade técnica, como muitos têm. Mas ao que diz respeito ao cenário do trabalho, dos colegas de trabalho, é preciso que haja uma qualificação dentro da empresa, após a contratação. Então não adianta só colocar esses profissionais lá e não ter uma didática, não ter uma capacitação com outras pessoas que não fazem parte do meio, né, LGBT, para que haja respeito. Então é preciso ir além, não só contratar, ir além. Seria uma capacitação continuada, assim a gente pode dizer, desse corpo de funcionários? Acredito que sim. Acredito que existem hoje muitos profissionais, gestores qualificados, um RH qualificado. Então, uma qualificação dos profissionais de dentro da empresa que possam treinar os funcionários para essa empatia com os colegas de trabalho. Primeiro que não se deve fazer piadas a respeito de ninguém, né? De nenhuma pessoa. Mas os LGBTs estão mais propensos a sofrerem com isso. A gente tem uma coisa que passa a ser até cultural, né? Normalizada, como você disse, né? Esse
tom de piada, de estar fazendo tiradas com essas pessoas? Qual é o impacto na saúde mental desse colaborador que se vê enredado num ambiente em que todo momento ele é alvo de algum tipo de alfinetada, né? Como acontece? Bom, isso se chama preconceito recreativo. Então, primeiro que pode ser considerado um tipo de assédio no trabalho. Então, o impacto mental, ele é baixa autoestima, diminuição da produtividade desse colaborador, ausências maiores do colaborador, ausência de vontade de estar naquele ambiente, porque lá vai ser ridicularizado, e a diminuição também da conexão da equipe. Então, se tem uma equipe frágil, onde as pessoas, algumas ridicularizam e outras se sentem ridicularizadas, há uma diminuição dessa conexão entre o grupo e isso, naturalmente, vai impactar em toda a equipe do ambiente de trabalho. Baixa até a produtividade do grupo, Sim. né? Tem uma outra pesquisa também que foi feita pelo Observatório, eu acho, LGBTQIAPN+, na qual os ouvidos, quase 50% deles, 43%, 49%, salvo engano, externam, né, que se sentiriam mais à vontade no ambiente de trabalho se houvesse uma política antidiscriminação. A gente vem assistindo a alguns avanços quando a gente olha para a questão de gênero, né? Legislações que vedam essa diferença salarial entre homens e mulheres. Temos também aquela legislação aprovada que diz que as empresas precisam fornecer informações e treinamentos para que não haja assédio nem moral nem sexual dentro das empresas. A gente tem algo que fale sobre essa política antidiscriminação para a comunidade LGBT? Existem hoje profissionais já especialistas nisso, tanto psicólogos quanto assistentes sociais, fornecem às empresas uma capacitação dos gestores da empresa e do RH da empresa para que tenha uma política antidiscriminatória dentro da empresa. Então existe sim, existem profissionais que fazem uma consultoria com a empresa, com todos os gestores. Existe uma especialização chamada Gestão Social e Defesa de Direitos, que é justamente a minha especialização, embora eu trabalhe mais na clínica. Essa pós-graduação ensina como nós diminuímos o impacto do racismo, da homofobia no ambiente de trabalho em toda a sociedade como um todo. E Jéssica, aproveitando esse gancho, né, que é a sua especialização, você pode dar dicas de como as pessoas devem se comportar quando tem um colega de trabalho que pertence à comunidade LGBTQIAPN+, né, quando existem pessoas negras que trabalham nesse ambiente de trabalho também. Então, eu queria que você pudesse dar orientações de como fazer com que esse ambiente de trabalho seja um ambiente não hostil para essas pessoas. Acredito que o respeito e a empatia sejam a base fundamental, né? Quando falamos em empresa, temos pessoas de diferentes pensamentos, religiões e convicções. Mas quando a gente respeita o outro e entende que ele é uma pessoa diferente, se veste diferente, se comporta diferente, se relaciona diferente, você deve manter o respeito. Então, evitar piadas se o outro não te deu liberdade, que é uma coisa básica da convivência humana. Evitar piadas, evitar comentários sobre o cabelo das pessoas negras, evitar comentários sobre vestimentas das pessoas LGBTQIAPN+, evitar comentários sobre a tonalidade de voz, por exemplo, de uma mulher trans. Não fazer piadas com personagens. Às vezes tem um personagem na televisão, né, ridicularizando, e aí no ambiente de trabalho aquela pessoa trans passa a ser chamada pelo nome do personagem. Isso também não deve ser feito, isso também é considerado uma maneira de assédio. Então eu acho que o básico é ter um senso de que pode machucar o outro, então é melhor não fazer. Então conversar com o outro de igual para igual. Se você não tem entendimento a respeito da sexualidade do outro, não tem entendimento a respeito das políticas públicas
que cuidam dessa pessoa, ao menos você deve respeitar a individualidade dela. Então é básico. Às vezes existe um certo receio, né, de como me referir à pessoa, do que pode deixá-la desconfortável ou não, às vezes mesmo por falta de conhecimento, né, por falta de familiaridade com aquele universo. A gente pode dizer que um bom caminho seria justamente pedir uma conversa e orientações a essa pessoa? Com certeza. Muitas pessoas se sentem hoje amedrontadas, se dizem amedrontadas, mas uma conversa, se você não sabe, né, por exemplo, uma pessoa trans chegou no ambiente de trabalho, aquela empresa nunca teve pessoas trans antes, o que você pode fazer? Perguntar a ela qual é o pronome que ela deseja que você utilize. Antes de você inferir se é um homem, se é uma mulher, você pode perguntar. Como você quer que eu te chame? Qual é o seu nome? Então, a comunicação é a base dessa empatia, sim. Qual que é a análise que você faz hoje dos estabelecimentos, sejam eles públicos ou privados? Eles têm se preparado para garantir esse ambiente respeitoso, né? Eles têm oferecido ao seu corpo de colaboradores, de servidores, essas discussões e esse preparo, né, para essa vivência respeitosa? Eu acho que estamos caminhando. Uhum. Não são todas as empresas, eu não sei fazer uma análise precisa das empresas privadas. As públicas, eu já noto que há sim um preparo muito efetivo, inclusive com pesquisas de profissionais do mestrado, do doutorado, estão implementando políticas públicas nas repartições públicas também. Nas empresas privadas, existem aquelas que se dedicam, né, à qualidade técnica a respeito das minorias sociais. Estamos caminhando, então existem profissionais que dão consultorias, existem RH já preparados hoje para lidar com isso, mas existe ainda, infelizmente, um número muito grande de empresas que não acolhem o funcionário, deixam ele lá sofrendo preconceito, sofrendo racismo, e não faz nada com isso, coloca panos quentes em cima. Então é uma realidade ainda, principalmente em Mato Grosso. E como que você vê uma forma de conscientizar ou de provocar, né, esses estabelecimentos que ainda não se atinaram para esse processo? Através de campanhas, o poder público tem uma responsabilidade nesse processo também, né? De que forma você enxerga um mecanismo de fazer avançar o que a gente está discutindo aqui, né? Que é essa necessidade de ter essa empatia no ambiente de trabalho. O poder público tem influência sobre isso através das políticas públicas, então vem avançando através dessas novas leis que não permitem a lesbofobia, a homofobia. A aplicação dessas leis se faz necessária, então nós temos o racismo hoje é considerado crime, mas se não for denunciado, se a empresa não fizer nada, não vai chegar ao poder público, portanto, com medo de sofrer retaliações, desemprego, o funcionário preto ou o funcionário LGBT acaba por ficar calado. Então nós precisamos colocar em prática essas políticas públicas, essas leis, cobrar, né? E como as empresas podem fazer isso através da capacitação, mas principalmente da sensibilização de que isso não é uma coisa... Não é de outro mundo, não né? Não é de outro mundo. Não simplesmente ter um senso de humanidade. Não é um viés político, é o básico. Muitas empresas, assim, quando fazem, notam que estão fazendo só o básico. Uhum. Não é uma coisa extraordinária. É até engraçado que você falou que aumenta a lucratividade estar entre empresas com diversidade. Mas a diversidade sempre foi importante para as empresas. As pessoas, ao serem diferentes, virem de lugares diferentes, terem conhecimentos culturais diferentes, elas conseguem oferecer criatividade, elas conseguem oferecer qualidade técnica, porque pensam diferente, falam linguagens diferentes.
Então, é importante essa aplicação das leis e também a sensibilização para o óbvio, que o básico precisa ser feito. Muito obrigada pelas informações, Jéssica. Obrigada, eu que agradeço. Nelly Winter, a primeira drag queen escritora de Mato Grosso, lançou o seu novo livro chamado Somos Coloridos. A obra, publicada pela Humanos Editora, é um guia de letramento LGBTQIAPN+, e aborda questões como linguagem neutra, saúde mental, representatividade e desafios enfrentados pela comunidade. Nelly começou sua trajetória como drag queen em 2001 e desde então construiu uma carreira como militante e palestrante defendendo os direitos e a representatividade da comunidade LGBTQIAPN+. Eu trabalhava durante a semana e estudava, e eu só tinha os finais de semana para me dedicar ao TCC. E era nos finais de semana que eu também fazia os eventos. Então tinha final de semana que eu fazia 8 eventos. Eu não tinha tempo para estudar, hein? Dei essa pausa. E com um ano de formado, entrei em outra graduação e eu precisei ficar afastado da arte drag quando em 2021, na pandemia na verdade, em 2020, eu comecei a escrever um romance. E aí quando eu apresentei para o nosso editor, ele falou bem assim: por que você não traz sua drag para assinar esse livro? Vai dar outra visibilidade para o livro na mídia, que eu falo sobre abuso sexual na infância nesse livro. Eu falei, é bacana. E aí continuei escrevendo o livro e ele falou, mas ao invés de você aparecer do nada com esse romance, vai escrevendo outras obras, você vai formando o seu público, e quando você lançar o romance, você já tem um público seu, né? E aí nós lançamos agora o 5º livro, assinando como drag os livros. Então assim, um resumo de 23 anos aí. Somos Coloridos surge como uma contribuição importante para ampliar o diálogo sobre diversidade e inclusão fora da bolha LGBTQIAPN+. A obra tem como propósito educar sobre as siglas e temas pertinentes à comunidade, buscando desmistificar preconceitos e promover mais tolerância. O Somos Coloridos é um guia de letramento LGBTQIAPN+. Ele nasce de uma outra situação, Michele, que eu estava para dar uma entrevista em uma TV aqui em Cuiabá e a apresentadora começou a me tratar como uma mulher trans. Eu falei, não sou uma mulher trans, eu sou uma drag queen, e eu comecei a explicar para ela as diferenças entre mulher trans e drag queen e travesti. E ela virou para mim e falou assim, você está sendo transfóbico comigo. Eu falei, não, eu estou te explicando que as diferenças, explicar para as pessoas de uma forma mais didática as diferenças entre as orientações sexuais, as identidades de gênero, expressão de gênero e a expressão artística drag queen, que eu escrevi esse livro. E aí o que acontece? Porque há muita confusão dentro da sigla LGBTQIAPN+. Então o primeiro capítulo é exatamente destrinchando essas letrinhas, quem são cada pessoa, as características. É disso e tantos outros assuntos. São 15 capítulos, eu falo sobre linguagem neutra, que as pessoas ridicularizaram a linguagem neutra, mas é uma ferramenta de inclusão para pessoas não binárias e intersexo, sabe? E aí eu explico sobre isso no capítulo. Tudo isso que as pessoas vão encontrar no livro. Ó, que eu não disse tudo, aí não dei muito spoiler. A artista Lua Brandão traz para Mato Grosso o Ateliê Itinerante, um projeto único que leva a arte autoral para as ruas dentro de uma Kombi colorida. O projeto, chamado Arte Boneco de Osso, combina ateliê, lojinha e oficinas de arte, tudo em um espaço móvel que permite ao público interagir diretamente com o processo criativo da artista e as suas criações. Lua Brandão criou o Ateliê Itinerante, um projeto inovador que leva a arte autoral para as ruas através de uma Kombi colorida como espaço criativo. Intitulado Arte Boneco de Ossos, o projeto combina ateliê, lojinha e oficinas de artes em um espaço móvel. Essa iniciativa permite ao público interagir diretamente com o processo criativo da artista e com suas obras, promovendo uma experiência única e acessível. Então, eu trabalho com arte desde quando era criança. Sempre gostei de arte, sempre envolvida com arte. Eu sempre tive meu ateliê ateliê físico, né?
E eu fazia oficina com criança, sempre tive um projeto com criança. E aí veio a ideia de ter meu ateliê um pouco mais itinerante, sair um pouco do espaço físico e montar algo mais que eu pudesse estar em todos os lugares levando a minha arte. E aí surgiu a ideia de montar numa Kombi. E aí veio a ideia do primeiro ateliê itinerante junto com uma lojinha itinerante. Aí eu comprei a Kombi no final de 2019, montei minha lojinha, aí veio a pandemia. Aí fiquei 2 anos parada e aí retornei com o projeto, fazendo exposição em feirinhas, em eventos, também com oficina com criança, projeto com as crianças. No ateliê itinerante, Lua Brandão reúne expressões de sua arte. O espaço móvel também abriga o projeto Varal dos Sonhos para crianças e adolescentes de comunidades carentes e escolas públicas, ampliando o acesso à arte e à criatividade. Na Kombi é tudo feito à mão, né? Desde quadro, bordados, colares, chaveirinho, gravuras, tudo que está na Kombi é produzido 100% à mão. As oficinas, eu tenho um projeto chamado Varal dos Sonhos, que eu levo camiseta para as crianças pintarem, o que elas querem ser quando crescer, com o desenho do meu personagem. E além disso, eu dou outras oficinas de ateliê livre, aí a ideia é levar a Kombi para as escolas, para as comunidades, e tá fazendo oficina com as crianças. Eu sempre tive o sonho de carregar a minha arte comigo. Né? Tanto que agora eu estou viajando com a Kombi, levando a arte para outros lugares. E é muito legal, porque você chega numa cidade que, quando eu estou fazendo as viagens, né? Chega numa cidade que ninguém conhece a minha marca. E aí a gente troca experiência, e conhece outras pessoas também que vivem de arte também, né? Então a sensação de estar com a minha arte em outros lugares é uma sensação de liberdade. De poder estar onde eu quiser e com o meu trabalho junto. A artista planeja expandir seu alcance, levando sua arte para outros estados. A minha ideia é montar uma lojinha no ônibus. Então eu queria passar a Kombi para um mini ônibus. Então eu quero montar uma loja. A Kombi, ela, pelo tamanho dela, tem uma dificuldade, né, de entrar e tal. E aí a minha ideia é montar num ônibus, micro-ônibus, para os clientes poderem entrar e ficar mais à vontade, tá? Ter um espaço um pouco maior. Mas por enquanto, eu acho que a Kombi, ela traz uma identidade, assim, acho que ela é a cara da lojinha, né? E é mais fácil para poder viajar, para poder expor. Mas a minha ideia é passar para um ônibus, né? Vou aumentar minha loja itinerante. O Circo Leite de Pedra se ergue como símbolo de resistência e poesia em Cuiabá. Fundado em 2000, é considerado o lugar onde sonhos ganham forma sob a lona mágica que chama a atenção de quem passa. Atualmente liderado por Júlio Carcará, o Leite de Pedras reflete o espírito resiliente dos artistas que fazem de cada apresentação um ato de coragem e amor à arte. Com uma história tecida de desafios e conquistas, o circo é um santuário para a expressão artística e uma fonte inesgotável de magia para Cuiabá. A associação busca resgatar a memória afetiva da humanidade, levando a magia das artes circenses a diferentes comunidades por meio da circulação. Isso começa em 87, com a vinda de um pessoal de São Paulo, tinha uma ideia de ter um circo aqui em Cuiabá. E nós fizemos esse curso de quase 700 horas, que nós íamos administrar esse circo. Né? Então houve o curso, nós fomos convidados, alguns artistas que trabalhavam com teatro, com rua, com diversas áreas, fomos convidados a participar desse processo, qual nós iríamos assumir a escola, isso em 87. Esse curso foi dado, a lona não foi comprada, e eu fui um dos que quis dar continuidade para esse trabalho. Teve vários que incorporaram nos seus trabalhos e tal, e eu fui convidado depois para acompanhar essa turma de São Paulo, que andaram aqui em algumas cidades, né? E depois eu fui para Minas Gerais fazer o circo tradicional mesmo, uma amiga minha que convidou para esse processo. A Mércia, que estava por aqui, uma mestra circense, né? De muita tradição mesmo, circo-teatro, e eu morei um tempo num circo andando no interior de Minas Gerais. Aí deu a continuidade, eu quis, né, dar continuidade. Quando eu voltei, né, por fim, fiz um projeto e começamos em 2000 essa retomada. Por coincidência,
estava comigo uma moça que era do Metrópole, que é essa trupe de São Paulo, que buscava intersecção de linguagem e tal. Ela estava por aqui e nós retomamos em 2000. E aí a gente foi pra praça, e ficamos tempo na lixeira, e aí não parou mais. A Lei Paulo Gustavo impulsionou e fortaleceu os trabalhos do circo, apoiando sua importância cultural e ajudando a manter viva essa tradição artística presente em comunidades de todo o país. Há um mês atrás nós tivemos uma encontro aqui, veio nos visitar o representante do Ministério da Cultura e o representante do Mais Cultura, que são os pontos de cultura. E nós somos um ponto de cultura, nós somos acho que a primeira turma, a segunda turma. Né? Foi assim, uma leva de pontos que surgiram aqui, né? Aqui no Mato Grosso. Então nós somos um desses. Os 40 que surgiram, nós somos um deles, né? Isso em 2009. Então, Mais Cultura e esses editais, o ministro mesmo, o representante da ministra que esteve aqui, falou dessa não só da Lei Paulo Gustavo e da Aldir Blanc, mas outras que virão, como do próprio a Cultura Viva, que é os pontos de cultura. Então esse ano está recheado de ações, mas poderíamos ter um repasse continuado. Isso que a gente sonha, é o sonho nosso, para a gente crescer cada vez mais. Mas senão a gente vai como todo grupo aqui, um espetáculo lá, faz até porta de loja a gente faz, sabe, com uns pernas de pau vale. Então assim, a gente vive de várias coisinhas. Mas esse ano a gente teve uma emenda que nos ajudou bastante. Nós adquirimos essa lona. Foi através da primeira Aldir Blanc que nós adquirimos a biblioteca, e depois eu vou te apresentar naquele container, uma biblioteca, com acervo nosso e meu já tinha, e outros que nós já tínhamos conquistado para a associação, né? Embora muitas pessoas vejam o circo como algo antigo, ele é extremamente relevante nos dias de hoje. O circo é dinâmico e promove movimento, sendo essencial em uma era em que muitos estão presos às telas e cada vez menos ativos. Hoje, cada vez mais, mas o circo é tão antigo, né? Tem coisa muito mais... Mas é necessário. Você vê que hoje nós estamos tendo uma doença, a tecnologia está numa doença para a garotada. Porque ninguém trabalha com corpo, o cara senta no sofá e tá ali brincando, ele vê tudo, né? E ele não se estimula a fazer nada. Então, assim, cada vez mais há necessidade desse rompimento, dessa paralisia que é perigosa. Só a cabeça trabalha, só os olhos trabalham, né? Assim, trabalha assim, também passivamente, né? E pior, passivamente. Então, o circo e o teatro, as artes em geral, precisa quebrar, né? Quebrar com isso, romper com essa paralisia, né? E para a saúde das pessoas até, né? O circo é saúde, o teatro é saúde, as plásticas é saúde, né? E não pode ser em detrimento dessa tecnologia que é o mau uso da tecnologia, porque ela é ótima, né? Te informa, tem um monte de coisa. Mas assim, hoje nós estamos deseducados para utilizar a tecnologia. E acho que a arte ajudará nesse processo, com certeza. Chegamos ao fim de mais uma edição do Papo com Ela. Eu agradeço a você que ficou com a gente até esse momento. É sempre uma satisfação contar com a sua companhia. Antes de ir embora, eu quero te fazer um pedido. Siga o Papo com Ela no Instagram, no YouTube, no TikTok, no Facebook. Inscreva-se no nosso canal para ficar por dentro de tudo aquilo que a gente discute aqui no programa. E se você quer ver a sua empresa retratada aqui no Papo com Ela, faça contato com a gente, seja pelas redes sociais ou por esse e-mail que aparece aí na tua tela. É também por ele que você pode nos ajudar a fazer o Papo com Ela. Me conta o que você gostaria de assistir aqui no nosso programa. Tenha uma excelente semana. Na sexta que vem a gente está de volta. Eu espero mais uma vez contar com a sua companhia. Um beijo e até lá!